Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 18 do livro de 1 Reis, a partir do versículo 20. Antes, nós vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento nós entramos em Tua presença, meu Deus, para, meu Deus, pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos guiar e nos conduzir, meu Deus, em mais uma meditação, em mais um momento, meu Deus, que nós tiramos e separamos para, meu Pai, falar sobre o Senhor, para termos mais intimidade, mas para, acima de tudo, ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Porque a gente lê a palavra, meu Deus, para ter conhecimento, claro, mas principalmente, meu Deus, para saber aquilo que o Senhor quer nos falar, seja para nos exortar, seja para nos ensinar, e seja, meu Deus, apenas para que a gente venha ouvir e termos o que falar para aquele que precisa de uma palavra. Meu Deus, não deixa, meu Pai, que nós venhamos colocar aqui achismos, meu Deus, mas que venhamos ser espirituais, que venhamos falar aquilo, meu Deus, que o Senhor quer que a gente fale. Eu peço que o Senhor venha me conduzir e venha também conduzir e tocar desde agora e cada uma que está aqui, meu Deus, porque a partir do momento que a gente começar a ler, meu Deus, até o que o Senhor ainda não falou, que o Senhor venha falar e que assim a gente possa trocar, meu Deus, essas experiências que é o Senhor falando com a gente. Eu peço que o Senhor venha tomar conta de tudo e se fazer presente, tanto aqui e tanto na vida daqueles que também venham assistir essa meditação. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou num lugar meio remoto hoje, mas vamos lá. A gente finalizou, né, no 19, então vamos aqui para o 20. Aqui a gente, só um resumo bem rápido aqui, a gente finalizou até o 19, né, deixando claro que a autoridade espiritual daqueles que estão perante a face de Deus, que é o caso de Elias, ela sobrepõe a autoridade, inclusive, do rei, né? Então, aí, a partir do 20, a gente vê o seguinte. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aí vem o 21. Então, Elias se chegou... Acho que não era esse, não. Acho que a gente já tinha andado um pouquinho aqui, né? Tinha, mas pode continuar. Pode continuar, né? Ok. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ah, sim, verdade. A gente tinha comentado aqui, aí eu tinha feito o comentário de que ele tinha sido brando, mas aí a senhora havia dito que acreditava que, na verdade, não, que aqui ele já estava mesmo em um tom de autoridade, em um tom mesmo agressivo, na verdade, já perguntando ao povo, né? Até quando é que eles iriam viver da idolatria? Iriam ter conhecimento da palavra, mas ainda assim seguir a outros deuses. Então disse Elias ao povo. Vá. Uma outra coisa assim que vale a pena a gente também chamar a atenção, um dos motivos para que esse povo estivesse cocheando entre dois pensamentos em cima do muro era o fato também de eles temerem o rei e a rainha. Então, por temor, por medo mesmo, eles cediam dentro das suas convicções para adorar outros deuses, os deuses lá do rei e da rainha. Mas, ao mesmo tempo, eles não faziam isso com afinco. Não dá para dizer que eles estavam simplesmente adorando esse Deus, esses falsos deuses, Baal, Azerá.
Tanto que Elias, ele coloca que eles estão cocheando entre dois pensamentos. Eles não são completamente idólatras. Agora tem a contrapartida, a consciênciazinha deles que fica lá apertando. O verdadeiro Deus é o Deus único, Deus de Israel. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Mas, ao mesmo tempo, eles também não adoravam a Deus como deveriam, não serviam a Deus como deveriam, com todo afinco, com todo amor, de toda a sua alma, coração. E por isso aí Elias vai e chama atenção. Isso é uma coisa que realmente chateia Elias. Eu acho que chatearia qualquer pessoa. Quando a pessoa fica com dúvidas diante de fatos que ela desconhece, ok, a gente compreende. Mas quando o fato aqui é adoração ao Deus único e ao Deus verdadeiro, com o qual Israel já teve experiências maravilhosas, né? A maior, talvez, maior, tenha sido a abertura do Mar Vermelho e a libertação do jugo egípcio. Então, quando acontece aquilo fica marcado na história de Israel e fica marcado na história do mundo. Tá? Todo mundo conhece o Deus de Israel por causa desse evento. Então, não teria por que Israel ficar cocheando entre dois pensamentos. Era simplesmente para eles aceitarem que eles adoravam ao Deus único e não se permitirem ser influenciados pelos falsos deuses, pelo próprio rei e pela rainha. E desde Jeroboão que isso está acontecendo aqui. Não era para eles terem se permitido essa situação. Elias está numa situação onde ele está a fim de realmente dar um basta nisso. Porque, venhamos e convenhamos, Elias vem dessa mesma geração. Elias não vem daquela época do Egito. Ele não é filho daqueles que sobreviveram do Egito. Não, já se passaram algumas gerações e está aqui Elias, na mesma condição deles, que ouviram histórias. As últimas histórias talvez sejam as mais interessantes, que sejam das vitórias do rei Davi, do glamour e da riqueza que o próprio Salomão conquistou através da bênção de Deus, e eles não eram para estarem cocheando entre dois pensamentos, não era para eles estarem titubeando. Né? Então, por isso que não dá para imaginar que Elias estava aqui como um pai querendo ensinar. Para mim, ele estava aqui realmente como um profeta, sendo usado por Deus, sendo boca de Deus dentro de Israel para exortar. Eu vejo que ele realmente está aqui um pouquinho com seu ânimo exaltado, se a gente poderia dizer dessa forma. Pode continuar aí. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, aqui, assim, essa parte aqui já mostra Elias já querendo mostrar a glória de Deus, a autoridade realmente aqui do Senhor, porque ele já começa falando, né, assim, a, a diferença, né, da quantidade que a gente tem, a autoridade que ele teve, sendo que ele mesmo está falando, que só ele ficou. Então, o que me deu a entender é como se fosse aquela ideia de que não é quantidade, é qualidade. Deus, Elias, ele vai invocar o Deus vivo ali e sozinho. Ele vai estar ali sozinho. Então, eu acho que esse destaque aqui, quando ele fala isso, que então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E o profeta e os profetas de Baal são 450 homens. Então, esse destaque, essa disparidade é justamente para mostrar que quando a gente tem a autoridade que vem de Deus, quando a gente confia nele, não importa as circunstâncias, não importa a quantidade de problemas ou a quantidade de pessoas que vão estar lá. E ele, em nenhum momento, ele se inclinou pelo fato de, né, ficou com medo, né, temeu pelo fato de ter
Pelo contrário, ele continua aqui exercendo a autoridade que Deus deu a ele. Aí ele continua. Pode falar. Outra coisa para a gente observar. Vimos lá atrás que Obadias, próprio Obadias, ele tinha guardado pelo menos 100 profetas. Então, Elias não era o único profeta. Por que que ele fala que ele, nesse momento, só ficou ele, né? Por que que ele era o único profeta? Exatamente por causa dessa autoridade que ele tinha e o poder de influência que ele ainda poderia ter dentro de Israel, inclusive sobre o rei. Né? A gente comentou isso da última vez. Ele está dando uma ordem para o rei. Né? Vai lá, reúna os profetas, traga para cá. Outra coisa, quando ele fala com o rei, ele manda chamar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que sentavam à mesa com Jezabel, lembra? A ordem de Elias foi chamar 850 profetas que serviam a deuses estrangeiros, falsos deuses. E o que a gente está vendo aqui agora são apenas 450 profetas de Baal. Por que que vocês acham que isso aconteceu? Alguém tem uma opinião? Falhou aqui para mim. Por que que vocês acham que aqui nesse momento só tem os 450 profetas de Baal? Cadê os 400 profetas de Aserá? Acho que foi porque foi esse Deus em específico aí que quem dominava, quem era adorado pelos homens, né? Então acho que nesse momento aí foi só por isso. Porque outro dia eu vi um pastor falar que eram 850, aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, não era só 400? Da onde que surgiu esses outros? Fiquei, eu falei, ó, tem alguma coisa errada. Porque no momento também eu acho que Baal era como se fosse o Deus Supremo. Então a Será não tinha tanta autoridade quanto Baal. Ok, Paloma. Além disso aí também que Mai falou, que eu concordo com ela, aquela questão que a senhora tinha comentado na meditação anterior, que a Será ele era um deus que ele servia a mulheres, e já o Balaão não, ele já servia aos homens. E Que Balaão, menina, que Balaão. Oxe. Toda vez que eu vou falar, eu troco por Balaão. Desculpa, gente. E Baal, ele era um deus para os homens, né? Ele era mais, minha palavra, cultuado, né? Pelos homens. E ele representava mais a força, ele tinha mais força. E eu acredito que naquele momento deve ter acontecido essa escolha de quem iria fazer, quem iria aceitar o desafio. Porque, como eu disse, né, aqui para mim foi um desafio que Elias fez ao Deus dele. E quando a gente faz o desafio, a gente escolhe quem é que vai representar. E nesse momento eles foram escolhidos por serem mais fortes e ser o Supremo, como o Mai disse aí, eles foram escolhidos para representar nesse desafio. Eu tenho uma outra concepção. Duas vertentes, duas possibilidades. Uma, Acabe não teve coragem de chegar diante de Jezabel e convocar os profetas dela. Azerá, só chamando a atenção, era uma deusa, não era um deus, era uma deusa feminina, tá? Então, ele não teve coragem de falar com Jezabel, porque a gente já sabe que ele era frouxo. E dois, ele falou com Jezabel e Jezabel não aceitou a ordem de Elias, porque a ordem veio de Elias. Eu penso dessa forma. Dá duas puladinhas de folha aí para frente. Vai no capítulo 22. Capítulo 22. Olha só o que está no verso 6. Assim o rei de Israel reuniu os profetas
cerca de 400 homens, e lhes perguntou: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Talvez esses 400 profetas que estão aqui, os 400 profetas que estão nesse momento dando conselho a Acabe, seja justamente esses profetas de Azerá que permaneceram vivos. Os 450 de Baal acabaram sendo mortos. Então, mais para frente a gente vai ver essa questão aí de Acabe continuando a consultar profetas de falsos deuses, né? A rebeldia dele continua, apesar dele ter visto a maravilhosa manifestação de Deus aqui nesse desafio de Elias. Então, eu penso que ou Jezabel bateu de frente com ele e, de fato, não quis acatar a uma ordem de Elias, ou ele não teve nem coragem de levar isso para Jezabel, trouxe só os profetinhas dele e ficou lá. Fala, Maiana. Mas Deus não mandou ele diretamente para Acabe, porque o que representava o povo ali era Acabe. Jezabel estava mandando, mas, tecnicamente, seria só entre ele e Acabe. Beleza, mas Elias, ele manda chamar aqui, ó, no verso 22. Não, 22 não. Cancela, retrocede. Verso 13. Verso 13. Cadê, pessoal? Cadê? Não é o 13, não. É o 19. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado que comem à mesa de Jezabel. Então, Deus falou para que todos fossem trazidos. Não era só os de Baal. De fato, Baal era que era considerado o Deus mais forte, Deus supremo, como Maiana falou aí muito bem. Mas o desafio era para todos os profetas. O desafio é para envergonhar todo e qualquer Deus. Mas se envergonha do Supremo, o subordinado não vai ser envergonhado juntamente? Na hora da matança não matou todos? Ou só foi esses 450 aí? Ué, se só tem 450 aqui, como é que matou todos? Mas de todo jeito, os outros não iam ficar com medo. A gente acabou de ver lá na frente que os 400 profetas estão lá. A internet está falhando aqui para mim, está meio ruim. Entendi. Entendeu? Então, os 400 de Azerá estão preservados, eles estão lá. Eles vão aparecer mais na frente, 2 capítulos na frente. Entende? Fala aí, Cristiane. Porque o que acontece, né? Talvez esses 400 que ficaram foram os que ficaram no templo, porque no templo não ficava sem ninguém. Eles viravam noite e dia fazendo oferenda, fazendo as orações deles lá. Então, talvez eles permaneceram lá, porque nessa época, tipo assim, não ficava assim, todo mundo descansando, não. Eles nunca paravam de ficar adorando Baal, a banda Sará, aquela coisa toda, e fazendo sacrifícios. E nessa época, que era uma época muito tensa, muita pressão na cabeça de Jezabel, então ela queria, porque queria que a coisa acontecesse. Então, pode ser que ficaram a metade lá fazendo seus cultos de adoração e uma parte foi o que subiu, para não ficar ninguém lá, para não apagar o foguinho dele lá. Eu achei engraçado você dizer que ele estava abanando essa... Para mim, isso não faz sentido. Então, por que não manda metade de cada? Por que não deixa uma parte lá no templo de Baal? E por que não deixa outro lá com Porque trocou o turno, entendeu? À noite era para Baal, de dia era para Sará. Você tem que entender a coisa, porque não assiste desenho, não é? Não, eu estou lendo a Bíblia. Plantão profético. Como é que é? É o plantão profético. Eu acho que realmente ele não quis entrar em confronto, foi com Jezabel, ou realmente Jezabel não cedeu. Tanto que depois a gente vai ver que ela fica muito revoltada, né?
de ver que os de Baal foram todos mortos. Pelo menos tinha o dela, né? Como é que ela ia se garantir, ter toda aquela ousadia se todos os profetas tivessem sido mortos? Ela estava se garantindo que a adoração aos falsos deuses ia ser continuada, porque ainda tinha Não, e outra profetas. coisa também, ela não acreditaria que ia acontecer aquilo, ela nunca ia imaginar. Então, tipo assim, ela liberou só aquele só para envergonhar. Não precisa Mas ir todo mundo, não, não. os de É Baal, só os de uma Baal não tinha turma. nada a ver com ela, não. Os de Baal Vai ficava lá só uma turma, sobre a libera só uma turma e responsabilidade a de, outra fica aqui, não vai não. não, os de Baal ficava sob a responsabilidade do homem, de Acabe. Fala, Martiane. Eu estava aqui pensando, vocês já pensaram se também não tem a ver com um plano de despertamento vindo de Deus? Porque se vocês pararem para pensar, né, esse Baal ele era considerado, entre outras palavras, assim, o chefe, o cabeça. E esse A será o encarregado, certo? Então, Não era a esposa dele, pô, era a esposa de Baal. isso. Não, mas em outras palavras, né? Do linguajar que a gente entende, né? A gente que tem o conhecimento, digamos assim, né? Que esse Baal era o cabeça e o restante, enfim, os encarregados, né? Então, eu penso assim, que também pode ter sido uma estratégia de Deus para causar o despertamento, né, nessas pessoas, né? Por exemplo, elas pensassem assim, poxa, se com os profetas de Baal, Baal que é considerado o cabeça, aconteceu isso, né? Porque imagina o que, é que pode acontecer com a gente se a gente não reconhecer os nossos erros e a gente não se arrepender, né, desse mau caminho. Eu penso também que foi uma estratégia de Deus, né, um plano de Deus tentar despertar aquelas pessoas, né, porque imagine aí, 450 sendo mortos todos de uma vez, era para ficarem assim perplexos, né, para pensarem assim, poxa, que tipo de fé eu estou tendo? Tipo, em quem eu estou depositando a minha fé? Qual o Deus verdadeiro? É esse Deus de Elias ou esses? Porque esses até então mostraram que não foram de nada, né? Então, eu tenho que tirar essa confiança que eu tenho em Aserá, enfim. Eu acho também que foi, na verdade, uma estratégia de Deus para fazer com que eles pensassem e escolhessem o Deus que eles queriam para eles, né? Esse é o meu pensamento. Ok. Pode seguir, Paulo. Vamos lá. Dêem-se-nos, pois, é o 23, gente, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo, né? Ou seja, aqui eles estão preparando o desafio, né, que Elias está fazendo aí para com o Deus, né, e o Deus deles, e aí eles estão separando os bezerros, vão colocar esses bezerros em uma estrutura de madeira mesmo, uma lenha, como se fosse colocar para assar algo do tipo, e vão ficar no aguardo do Deus, né, que vai responder mandando aquele fogo para saber de fato quem vai ser esse Deus. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então, assim, aqui realmente complementa aquilo que ele fala para o povo, né, quando ele pergunta
até quando cocheareis? Porque eles ainda estavam na dúvida. Porque se eles não tivessem dúvida, nesse momento aqui, eles poderiam ter retrocedido. Eles poderiam ter desistido. Mas não. Tanto que, inclusive, pelo menos aqui a minha Bíblia está até em itálico, né? Quando ele fala, dizendo, né? É boa esta palavra. Então, ele destaca que o povo realmente ele estava ali cego, e além de cego, eles estavam, né, em dúvida e também até mesmo com medo de não aceitar. Até porque eu vejo aqui que eles não tinham muita opção. Esses profetas, nesse momento, eles não tinham nem muita opção, né, para falar a verdade. Não consigo imaginar que eles tinham opção, mas o povo em si, eles tinham a opção. Mas ainda aqui, eles deixaram bem claro que eles ainda acreditavam que o Deus deles poderia fazer descer o fogo. 25. Só fazer uma observação também aqui. O Baal, pessoal, ele era tido como o deus da tempestade. A adoração dele estava também atrelada ao deus do sol. Então, para os profetas de Baal, ficava muito fácil acreditar, confiar, talvez eles realmente confiassem, que ia cair fogo dos céus quando eles invocassem o Deus deles, porque, de fato, ele era conhecido como o Deus da tempestade. Então, ele poderia lançar um raio, a coisa toda aconteceria. Há quem diga que quando Elias propõe esse tipo de coisa, que, na verdade, foi o próprio Deus que deu a ele esse propósito, quando Elias propõe isso, ele está facilitando o máximo para os profetas de Baal. Ele está facilitando. E creio que realmente os profetas eles vão se sentir muito seguros do que eles vão fazer. Para eles está muito fácil, né? O Deus dele está agindo dentro da área de domínio dele. Então, está fácil, né? Aquela coisa, né? Deus queria que não restasse nem um pouco de dúvida. Até porque ele começa exortando justamente sobre a dúvida. Então, se Deus colocasse uma situação que fosse 100% desfavorável para os profetas de Baal, ainda restaria uma dúvida, como é que eu posso falar assim, de uma possível, sei lá, não sei, uma falcatrua. Você poderia ter escolhido algo que o meu Deus também soubesse fazer, mas não, você escolheu algo que era totalmente fora do que ele poderia fazer. Então, ainda poderia restar algum tipo de dúvida que Deus seria realmente o Deus, né? De verdade, mas não, ele realmente, eu acredito que eles realmente colocaram mesmo essa condição de ser algo que seria comum para o Deus dele, para que não restasse dúvida que quem estava no comando ali era o Senhor. 24. 25. 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. Né? Então, assim, mais uma vez aqui acontece, né? Além de realmente a quantidade deles estar em maior número, também ele faz com que eles sejam os primeiros, ele faz com que eles mesmos escolham para realmente não restar dúvida, não vai sobrar nem um pouquinho de dúvida. Ou seja, faça tudo primeiro, depois eu vou fazer, para que vocês vejam que o que eu estou fazendo, o que Deus vai me responder vai ser limpo. Vai ser algo realmente, vai ser algo que vem diretamente dele, sem nenhuma interferência de ninguém. Eu também não vou interferir no que vocês vão fazer.
E tomaram, 26, e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então, né, aqui, pelo que eu entendo aqui, eles passaram um bom tempo, algum tempo, pelo menos algumas horas, imagino eu, tentando invocar o Deus dele para que o fogo viesse, mas em nenhum momento o fogo vem. Eles ficam clamando ao Deus dele, pedindo que o Deus responda, pedindo aqui, e pelo visto aqui dá para perceber que o Deus, né, não responde. O interessante é que eu até marquei esse versículo aqui, porque agora vem o senso de humor, né? De Elias, porque eu achei engraçado, né? Que agora no 27 ele fala, ele falou que no 27 diz o seguinte: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, e assim, além dessa parte que fala assim, brincando, né, sobre o senso de humor, eu acho que a escolha também do meio-dia não é algo esporádico, né? Meio-dia é o horário onde o sol ele tá mais forte. E o Deus dele era o Deus do sol. Então, era um momento onde ele falava, né? Então, assim, ele estava mesmo desafiando. Porque, poxa, ele é o Deus do sol. Então, quando chegou exatamente meio-dia, é quando ele colocou a prova mesmo. Tanto que ele fala, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou seja, está fazendo alguma outra coisa. O que intente alguma viagem, está por aí fazendo outras coisas. Talvez esteja dormindo e despertará. Ou seja, chame mais alto, gritem mais, clame mais. Até porque, quem sabe, né? Ele não está fazendo outras coisas, está aí ocupado. E se vocês chamarem mais, quem sabe eles não vão te ouvir? Ousado, né? Ousadia que vem da fé. Lógico. Principalmente porque já começa dizendo que ele fala bem quando? Ao meio-dia. Um horário propício para o Deus deles. Inclusive, mostra que o Deus dele não está dando atenção para eles, né? Não é o Deus zeloso como o Deus de Israel. É um Deus que ignora seus filhos. Ele faz questão de denotar isso. 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Ou seja, que mostra, né, a humilhação que eles precisavam passar, tudo pelo qual o Deus deles faziam que eles passassem, né? Inclusive o sacrifício próprio aqui, o sacrifício do sangue deles mesmo, para que assim eles para que assim ele atendesse. E ainda assim a gente sabe, né, que ele não atendeu. Eles fizeram ali de um tudo, mas ainda assim o Deus dele não atende. Quando eles se cortam, o objetivo deles é atrair a compaixão de Baal. É como se eles dissessem, poxa, olha, a gente está sofrendo, olha para a gente vai morrer, olha para a gente. É um ato de desespero. E sucedeu que, passado o meio-dia, e eu acho muito interessante, né, que eles fazem questão de demarcar o tempo. Justamente isso tem a ver com o que representa o Deus dele. Ou seja, não foi algo que aconteceu enquanto o sol estava ali a pino. Então, o Deus deu toda a Elias, né, no caso, dá ali a oportunidade para que o Deus dele apareça, para que o Deus dele faça acontecer.
dá toda a oportunidade. Tanto que fala, e sucedeu que é passado o meio-dia, ou seja, agora o sol já está indo embora. Então, assim, o que vem agora é algo realmente sobrenatural. Não é algo que está dentro do comum, algo dentro do esperado. Profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. E aqui também, não sei na Bíblia de vocês, mas aqui na minha Bíblia também tarde está em itálico, e está chamando a atenção justamente para essa demarcação do tempo, que tem a ver justamente com o Deus mesmo, Baal, mostrando até onde ele ficou, ou seja, eles passaram praticamente o dia todo, e o Deus deles simplesmente estava nem aí para eles, não deu moral, né? Trazendo assim para o palavreado de hoje, realmente não deu moral nenhuma para eles, não apareceu, não fez nada, nenhuma faísca. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí vem o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E assim, poxa, aqui é muito forte isso daqui, porque, meu irmão, ele tinha certeza. Assim, ele não titubeou, não. Ele já chama o povo. Eu acredito que, assim, até mesmo talvez até com os olhos físicos, né? Claro que espiritual, mas acho que até com os olhos físicos, Elias, eu acho que ele já conseguia até ver ali o fogo descendo, porque, assim, a gente não consegue entender, talvez, não dá para ouvir, né? Como foi que ele falou, mas a gente já imagina o tom de certeza dele, o tom de autoridade e a confiança por trás disso, quando ele fala, né? Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E esse chegai-vos a mim também tem uma representação muito forte, porque Jesus, a gente vai ver, né, lá na frente, lá na frente da Bíblia, não do capítulo, que ele usa muito essa expressão, chegai-vos a mim. Essa intimidade, né, com Deus. Chegai-vos, porque quando a gente se aproxima de Deus, é quando a gente consegue ver a sua glória, quando a gente consegue testemunhar coisas muito maiores. Então, aqui quando Elias ele fala isso me lembra muito que quando no nosso momento que a gente tem mais intimidade com Deus é quando a gente consegue experimentar a parte melhor, né? Quando a gente está ali, principalmente assim, a gente selado com o Espírito Santo, esse momento que a gente tem de intimidade, que é quando realmente nós nos chegamos para Ele, realmente a gente consegue ver um pouco, né, da grandeza de Deus, é porque a gente não aguentaria ver toda, né? E todo o povo se chegou a Ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então, né, os profetas de Baal, eles, na tentativa de chamar a atenção dos deuses deles, eles provavelmente pularam e jogaram para cá, jogaram para lá, tentaram fazer de tudo e não conseguiram. Então, inclusive, danificou até lá o altar, e por isso... E Elias, ele já, né, continuando com a questão da confiança plena que ele tinha em Deus, ele vai lá e já disse que restaurou o altar do Senhor. Ou seja, aquele momento era de Deus, aquele momento não era de ninguém, não. Aquele momento já foi preparado exclusivo para Deus. Ele já sabia, ele já tinha certeza do que ia acontecer. Na verdade, não era que eles tinham quebrado o altar do Senhor naquele momento. Era que o altar do Senhor estava largado, abandonado. Lembra que na novela mostra até que Jezabel manda destruir os altares. É possível que isso tenha acontecido realmente. Até aqui, dentro do texto bíblico, a gente não observa, né? Mas é possível que tenha acontecido, mas seja lá como for. Se foi
por ordem, né, do rei, que o altar foi destruído, ou se foi porque o altar estava sem manutenção, porque não estava sendo mais usado, né? O que interessa é que a gente percebe que o altar está abandonado. Não está como deveria. A gente percebe que nesse momento o texto mostra que o sacrifício vai ser oferecido no momento em que, lá com Moisés, já havia sido determinado que ali deveria haver um sacrifício. Eu acho interessante a gente perceber que o sacrifício não é aleatório. Vamos lembrar, pessoal, quem é que oferece sacrifício? Quem lembra? Sacerdote. Sacerdote. Por que não temos aqui um sacerdote oferecendo sacrifício? Quem lembra? Não entendi. Por que não tem um sacerdote aqui oferecendo sacrifício? Porque tinha mandado matar, ainda tem aquela história toda lá dos outros profetas que quando teve a divisão, eles não buscaram mais Deus e Deus não falou mais com eles, foi isso? Lembra que Jeroboão bota para fora os sacerdotes, manda de volta aqueles que não aceitam o sistema espiritual dele. Ele manda expulsar. E o próprio povo decide ir embora. Os levitas, sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão. Tinha de ser da linhagem de Levi. E a gente não tem aqui levitas para fazer esse trabalho. Mais um motivo porque o altar está abandonado. Mais um motivo porque a gente não está vendo a adoração a Deus da forma certa, o culto a Deus, da forma como ele havia determinado lá na época de Moisés ainda. Então, o profeta, ele vai e toma a atitude de fazer isso. Não é o mais correto. Não era o ideal, mas é o que tem para hoje, né? Pelo menos está sendo levantado alguém com desejo de realmente adorar a Deus. Quando ele vai e faz isso, ele faz no horário onde havia o sacrifício de holocausto e o sacrifício de cereais. Que a gente, que na versão aí de Paloma está um pouquinho diferente da minha aqui, mas no verso 29 fala, passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Essa oferta de cereais não era a oferta de Baal. Esse era o momento da oferta a Deus. Eu imagino que lá pelas 3 horas da tarde, quando inclusive Jesus também é morto. Então, era o momento do holocausto e tinha também as ofertas de alimento ou ofertas de cereais. Era o que deveria estar acontecendo habitualmente dentro de Israel. E a gente vai perceber que o próprio Deus, ele quer revitalizar esse tipo de culto espiritual. Ele, o próprio Deus, ele quer trazer aquilo... qual é a palavra certa, pessoal? Não é revitalizar, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Ele quer fazer com que aquela prática torne-se novamente a ser praticada. Retomar? Retomar. Fica melhor. Retomar o culto de acordo com a lei mosaica. Pode continuar aí. E, inclusive, né, aí no próximo a gente vê que ele toma 12 pedras, aí, a partir do 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Então, de fato, ele está querendo realmente essa retomada aí, conforme
vocês falaram. E você vê que Deus está sendo bem criterioso. O texto, o que tem Jacó a ver com isso aqui? Aparentemente nada. O que o texto está querendo dizer? O que o autor está querendo dizer para a gente? Que é lembrar daquela aliança que Deus tem com Israel. Deus tem com Israel. Israel quebrou a aliança dele com Deus, mas Deus não quebrou a aliança dele com Israel. Essa passagem aqui é só para trazer a memória de Israel. Vamos lembrar? Israel está todo ali reunido? É para lembrar Israel, tá certo? De que Deus não se esqueceu da aliança, do pacto que ele tinha lá com Jacó. Pode continuar. A senhora pode ler como é que está aí esse 32 na sua Bíblia? Por favor. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Ok, é porque no meu tinha escrito rego aqui, eu estava tentando... Tu não sabe o que é um muito rego, não, ver. menina? Nunca vi um rego na vida? Não. Pelo amor de Deus. Valeta. Esse povo que é criado na cidade grande. Valeta eu Absurdo. saberia, mas rego não. Então, e com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois fez um rego, né, uma valeta em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Eu não tive profundidade para poder meditar nessa parte aqui. Se a senhora puder me ajudar, eu te agradeço. Não tem muita coisa assim a acrescentar, não. Além de ele ter feito o altar, ele, ao redor, criou um arco não, criou um contorno, um veio, um rego, uma valeta, para que fosse ali colocado água, de uma proporção tal onde caberia bastante água. Então, o objetivo era que aquela água ficasse ali retida. Ele estava dificultando a queima do sacrifício. Lembra quando a gente vai ter a instituição desse tipo de sacrifício, o holocausto? Lei mosaica, tabernáculo, lembra lá? Quando isso é instituído aqui, sempre houve, tá, pessoal? Primeiro sacrifício queimado, primeira oferta queimada, Abel. Mas instituição, como uma regra para Israel, com Moisés. E aí a gente vai perceber que não havia necessidade de colocar água. Se a gente for lembrar lá, o animal era morto, o sangue era coletado, ele era todo fatiado, a depender do objetivo do sacrifício, uma parte era retida para o sacerdote, uma parte poderia ser usada pelo próprio ofertante, ou então tudo aquilo era queimado para Deus. Não tem água na história. O que Elias está querendo fazer é dificultar o sacrifício. Dificultar para quem? Para Deus. Ele está querendo dificultar. Se você quer queimar alguma coisa, você vai jogar água? Não. Você vai deixar esse negócio lá ser queimado, sequinho. Vai facilitar pegar fogo, né? Vai facilitar a combustão. Para que ele bota água? Para dificultar. Para dificultar para Deus. Tá? Então ele vai dizer assim, ó, meu Deus é tão, que além de ele tocar fogo nisso aí, ele vai tocar fogo nisso aí com água. Pode falar aí, Cristiane. Eu quero trazer essa palavra para nós, né? Para nós nos dias de sempre, né? Que é muito interessante aqui, que quando ele edifica o altar que estava destruído, isso é para a nossa vida, para a vida daqueles que
estão com a vida destruída e afastado de Deus. E é muito interessante o passo a passo dessa história, né? Que primeiro ele edifica esse altar, ele levanta, ele reconstrói esse altar. Depois ele vem, molha, né? No rego, faz a água correr em volta, porque se você não sabe, eu sei o que é rego, tá? E depois desce o fogo. Então, é muito interessante a gente levar, assim, para um lado bem espiritual da coisa, assim, ó. Deus, ele nos quer. Ele pega aquela pessoa de lá do fundo, do sofrimento, de uma vida difícil, às vezes de uma vida aonde vem lá da macumba, de terreiro, uma pessoa que é bem escravizada pelo diabo. Deus, ele traz aquela pessoa para perto dele. Deus reconstrói, vai reconstruindo aquela vida, né? Porque não é da noite para o dia. Deus primeiro vai trabalhando, vai reconstruindo, e a pessoa ela vai aceitando, né? Aí depois a pessoa ela toma a decisão de se batizar nas águas. Quando a pessoa ela toma essa decisão, ela está reconhecendo o nosso Senhor como Senhor dela, né? Ela passa a aceitar Deus como Senhor. Depois que a pessoa ela é batizada nas águas, que ela tem um encontro com Deus, ela é batizada com o Espírito Santo. Ela recebe o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, que a gente passa por todo esse processo. Então, eu acredito muito que naquela época lá não existia o Espírito Santo descer e batizar como hoje em dia, né? Mas era isso que Deus queria, que as pessoas reconhecessem, voltassem para Deus, tivessem uma nova vida e a partir daquele dia firme com o Senhor Jesus. Então, é muito interessante o passo a passo do que aconteceu naquela época lá, do povo de Israel, do povo que Deus queria que acontecesse na vida deles. Paloma? Desculpa, às vezes tá travando aqui quando eu vou voltar. Eu estava tentando procurar a parte da água aqui também, estava em Levítico aqui, mas não deu tempo. Enfim. Não, deixa a Fernanda procurar aí, que ela... Você está fazendo aqui, ela está mais quietinha, deixa ela procurar. Cadê? 33. Então, assim, e não sei se tem muito a ver, mas dá para entender também, né, que a partir do momento que ele coloca ali a água ao redor, impede também que, de alguma forma, esse fogo ele venha pela lateral, pelo chão, por baixo, né? E como ele mostra isso. E mostra também que vem de cima, ou seja, vem de Deus, né? Ali representa mesmo essa... Acho que realmente existe essa dificuldade para que mostre que vem mesmo de Deus, vem do alto, virá do alto, esse fogo. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, né? Que foi isso aqui, foi o que foi proposto desde lá do início, como seria feito. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Todo mundo, assim, eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de tentarem acender um forno a lenha, até porque a gente trabalhou com pizzaria. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de tentar acender um forno a lenha com a lenha molhada, né? E assim, é triste, porque a lenha chora até 1 hora. Chora, chora, chora. Ela tem que tirar toda a água do centro para fora, para a partir daí, depois de muita humilhação, muita humilhação mesmo, ela começar a pegar um foguinho, e ainda assim é um fogo bem frio, até quando vai pegar, você gasta aí muita lenha, muito tempo, e ainda não é um fogo que
né? Eu estou trazendo a experiência mais da pizzaria, né? Mas o que vale para aqui também, porque é fogo, né? E era um fogo que não conseguia, inclusive, assar nenhuma pizza, tá? Ela assava a pizza por fora, mas a pizza por dentro ficava toda crua, ficava ainda gelada, então não dava certo. Então, realmente, é um nível aqui de dificuldade, porque lenha molhada para se acender não é de Deus. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Encharcaram a lenha. Um cântaro para cada tribo. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Ou seja, ele realmente estava colocando ali, né, ao redor essa água que impedia e também aumentava a dificuldade. Tem foto? Tenho, velho. Dá para ver? Não, tá vendo a tela dos documentos aí. Eu não sei porque eu não consigo fazer isso de primeira. Tá vendo? Sim, peraí, sim. Aí, ó. Aqui fica bem legal da gente enxergar as pedras do altar, a lenha, o pobre do bezerrinho, e aqui ao redor o rego. O rego é um veiozinho de água. Lá em casa a gente brincava demais, acumulava muita água na baixada, a gente fazia um buraquinho, fazia o rego, e aí ficava brincando de barquinho. Então a água molhou o animal, molhou a lenha, molhou as pedras, e foi de tal forma abundante, não é à toa 4 cântaros em 3 vezes, cada cântaro representa uma tribo de Israel, cada pedra representa uma tribo de Israel, e aí a gente vai ver, mostrando, eu penso, a representação do próprio Israel dentro desse sacrifício. A oferta em si, ela representa o ofertante, lembra? A oferta representa o ofertante. Então, tudo isso aí está representando o próprio Israel. Interessante, pessoal, que essa oferta desse horário era em favor de Israel. Era uma oferta que era também para perdoar Israel. Era uma oferta que era feita diariamente, 2 vezes ao dia. Não era aquela oferta que eu vou para me corrigir, para eu adorar. Não. Era uma oferta que os sacerdotes faziam diariamente, 2 vezes ao dia, pela manhã, finalzinho da tarde, justamente para representar Israel. Então, tudo isso aí está representando Israel. Sabe o que é interessante? Que o que vai acontecer é justamente uma mostra de Deus aceitando Israel. Lembra aquela questão da misericórdia? Israel não está convertido. Israel ainda está em cima do muro. Israel não se decidiu. Mas Deus já está aceitando Israel de novo, dando a oportunidade de ter novamente essa aliança com Deus. Pode continuar aí. Está muito baixo, ficou baixo. Você parou para ver alguma coisa aí? Não, parei para ver, não. Eu estou dizendo que Fernanda achou o capítulo. Isso, estou vendo aqui. Vai falar alguma coisa agora ou vai falar depois? Pode ir adiante, a gente vai falar mais sobre sacrifício. Ok. Vamos lá.
Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, então, né, ele ressalta o tempo, né, novamente aqui no meu, não sei de vocês, o meu aqui tá em itálico, né, ressaltando, então, o horário que realmente era o sacrifício de Israel, estava sendo feito mesmo para Israel. Cadê? O profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. É interessante, né, isso daqui, porque essa representação aqui do que acontece em 3 fases é algo muito, muito interessante, né, que ele primeiro, ele fala, né, que é como se ele estivesse falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu consegui ver como uma representação da Trindade mesmo espiritual que é o Senhor, porque ele começa dizendo que é para Deus, ele pede, né, que clama a Deus para que Deus venha se manifestar. Então ele começa dizendo que tu és Deus. Então, aqui fala Deus Pai, ele como Deus Pai, e que eu sou o teu servo. E essa condição de servo e essa condição aqui de filho fala do Deus Filho. Eu não lembro, acho que a gente uma vez falando que em determinadas situações eles se tornavam como um tipo de Jesus, né? Criou um certo burburinho sobre isso, mas como se ele fosse um tipo de Jesus. Então, ele aqui se coloca como filho. Então, Deus Pai, o Deus de Israel, o Deus Filho, ele como o servo, e conforme a tua palavra, né? Que aqui é a representação do Espírito, porque a palavra, ela representa a vida. E a vida, né? O Espírito representa a própria vida. E eu achei muito interessante essa parte daqui. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Ou seja, Elias pede aqui pela misericórdia de Deus para com o povo. Quando ele pede para Deus voltar em seu coração, nada mais é para que Deus venha perdoar. E perdoar, na verdade, sem que mesmo o povo tenha se voltado para com ele. Mas ainda assim, Elias está aqui pedindo que Deus responda, né? Que Deus responda e que Deus venha cumprir, né? Aquilo que ele promete. E quando eu falo aqui voltar o seu coração, eu vejo muito como que ele, né, voltar, né? Como se Deus voltasse atrás, mas voltasse naquilo que, quando ele disse que não haveria chuva no local. Então, para que Deus volte com seu coração, ou seja, para que aquela promessa se cumpra, que quando ele falasse, a chuva voltaria. Então, aqui ele pede mesmo, clama a misericórdia de Deus com o seu povo. Pode falar, dona Lília. Não, vamos para o próximo, pode mandar ver. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, né, aqui mostra a supremacia mesmo do Senhor. Ele consumiu tudo. Ele não deixou dúvida de que foi ele que tinha mandado aquele sacrifício. Tudo que estava ali foi consumido. E se a gente for parar para pensar, é o mesmo
que vale para quando a gente pede perdão a Deus. Porque o sacrifício em si, naquele período, ele servia, né, na época lá do tabernáculo, servia para a expiação dos pecados. E quando o fogo consumia, entendia-se que Deus ali perdoou aqueles pecados. E Deus, quando ele perdoa, ele não deixa nenhum pedacinho. Ele não deixa mais nada. Ele perdoa tudo. Quando a gente se volta e se arrepende 100%, ele também perdoa 100%. Ele não deixa nenhuma mágoa, ele não deixa sobrar nem um pouquinho. Nós, que infelizmente nos corrompemos novamente por sermos pecadores. Mas aqui ele deixa bem claro que o fogo ele consome por completo. Desde o holocausto até a lenha do holocausto, as pedras que tinham lá, o pó que tinha lá, e ainda até a água, que poderia representar um empecilho para que ele alcançasse a oferta, ou seja, até o que a gente teria, né, que teríamos como algum empecilho quando a gente vai se chegar até ele para pedir um perdão. Até isso ele consome. Ele ultrapassa até mesmo algum tipo de barreira quando nós somos sinceros. Ou seja, né, então ele realmente ele vem e consome, não deixa nada para que fique, né, em relação ao perdão dele. Em Êxodo 29, abre aí, pessoal, Êxodo 29. Falar um pouquinho mais sobre o sacrifício. A partir do verso 39. Todo mundo aí já? A partir do verso 39, a gente vai ter o seguinte, ó. Um cordeiro oferecerás pela manhã, outro ao pôr do sol. Com um cordeiro e a 10ª parte de um efa, peraí, deixa eu virar a página aqui, de flor de farinha, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com 1/4 parte de hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Eles foram santificados pela oferta deles? Não. Eles foram santificados pela glória de Deus. Abre em Levítico 1. Vamos fazer essa correção aí, que eu falei que no holocausto não tinha água. Fernanda trouxe a informação para a gente. Verso 9, Levítico, capítulo 1, verso 9. Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável. Antes disso, a gente vai ver que outras partes, verso 8, também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Não era todo o holocausto que era queimado, mas sim, tem uma parte do holocausto que é lavado e era queimado, né? Não era todo o holocausto que era molhado. E aí a gente vai voltar para aquela ideia, tá? O holocausto representa Israel. Esse holocausto em particular representa Israel. O do desafio de Elias representa Israel. Era um sacerdote para estar lá fazendo aquilo, mas, Paloma trouxe aí bem legal essa informação. Nesse momento, Elias tipifica o Senhor Jesus. E tipifica o Senhor Jesus, que é, na verdade, o sumo sacerdote. E naquele momento, ele é usado
para representar o povo. Quando a gente vem com a nossa oferta, com o nosso holocausto, representando a nós mesmas, o que a gente está fazendo? Transferindo para aquele elemento o nosso pecado. Ele está substituindo a nossa pessoa para que nós não sejamos consumidos pela santidade de Deus. O pecado é consumido naquela oferta, tirando o pecado da gente. Então, o próprio Deus fala com Elias para fazer aquele tipo de sacrifício, representando todo Israel, onde ele faz o papel do sacerdote, sumo sacerdote, porque ele está representando todo Israel, e a gente sabe que sim, de fato, Jesus ele é tido como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é outra história, mas não vamos voltar a isso aqui. Mas, enfim, ele é o sumo sacerdote, aquela oferta está representando todo Israel, e quem é que entra como a santificação daquele povo? O próprio Deus, na forma de fogo consumidor, e consome todo o pecado, de forma que não sobra nem altar para contar história, não sobra nada. Ele aceitou Israel por completo. Quando Elias está fazendo aquela oração, Elias não está pedindo para que Deus volte o seu coração. Elias está pedindo que, olha, mostra para eles que o Senhor voltou o seu coração. Mostra para eles que o Senhor é o Deus de Israel. Mostra para eles que foi o Senhor quem mandou fazer tudo isso. Se mostra para eles, porque eles precisam te ver. Se eles te virem, então eles vão crer. E crendo, acaba esse cochear entre dois pensamentos, e então Israel, santificado, tornará a adorar o Senhor. Deus está perdoando antes mesmo que Israel chegue lá para pedir perdão. Elias não faz uma oração pedindo perdão. Vamos voltar aí, cadê? Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus, se manifeste. Tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Então, isso não veio da cabeça de Elias. O próprio Deus o inspirou para fazer isso. Desde lá, quando ele chama Acabe, desde lá, quando Deus fala com ele, vai procurar com Acabe. E tudo isso já tinha sido revelado para Elias. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Ele não está pedindo perdão pelo povo, não. O próprio Deus já liberou perdão sobre o povo. Isso aqui, pessoal, é surreal. Isso aqui contraria todos os outros sacrifícios que até aqui a gente viu. Ou se vocês lembrarem aí, né? De algum outro sacrifício nesse nível, onde o próprio Deus já perdoou antes de que o pecado fosse consumido. Maravilhoso isso aqui. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. É aquilo ali que a gente viu em Êxodo 29. Êxodo 29, né? Se eu não me engano. Que Deus é quem santifica o ofertante. É Deus quem santifica através do fogo. Lembra que lá também, no tabernáculo, o fogo que estava ali queimando veio do céu. O fogo que estava lá no templo de Salomão não era o fogo do céu, como o fogo que estava no tabernáculo. Mas esse fogo aqui é o mesmo fogo ali do tabernáculo. Ele veio direto do céu. Eu acho que é uma prova para os adoradores de Baal virem que Baal não é Deus. E é uma lembrança para Israel, para o povo de Israel,
lembrar, olha, realmente, o Deus que responde com fogo sempre foi o Deus de Israel. E nesse momento agora, eles estão sendo santificados. O que é de se esperar? Que Acabe se converta. Jezabel não está aqui na história, não apareceu. Se foi convidada, não quis dar as caras. Todo o povo de Israel está aqui observando isso. É para o povo de Israel sair daqui definido, santificado, arrancando o pecado. O maior pecado deles aqui é a idolatria. O pecado que mais incomoda Deus é a idolatria, é colocar no lugar dele algo e qualquer coisa ou alguém. E ele vem aqui e faz o trabalho, o contrário do que seria o normal. Ele inverte a cascata, né, do perdão, perdoa primeiro, e ele mesmo provê para Israel o sacrifício. Bom, isso aí a gente já tinha visto lá em Abraão também, né? Ele provê para si sacrifício. Isso aqui é fantástico, pessoal. É uma prova de amor sem igual. Ele voltar o próprio coração, ele decidiu perdoar, ele provou que ele continua amando Israel, provou que ele tem aliança com Israel, que isso não foi esquecido. A dor era por um tempo, para um alerta, não para a destruição de Israel. Pode continuar aí, a partir do verso 39, né? A gente pode continuar amanhã, dona Lília, ou vai terminar hoje? Dá para terminar hoje, vamos terminar hoje. Eu queria contar uma experiência que eu tive quarta-feira. Mande ver. Conta agora ou depois? Quando Se você terminar? acha pertinente agora, se você acha que pode ser para depois, não tem problema nenhum. Veja o que... Não, Sabe? aqui vai, tanto faz, tanto faz. Isso é para o final, então. Pronto. E Eli, 40, né? E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal. Não, é o 39 mesmo. O que vendo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor Deus, né? Mostra aqui nesse versículo 39 que o povo reconhece realmente que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas que a gente sabe, né, que lá na frente não vai ser bem assim. Mas o que também fica um pouco claro que, por mais que a palavra ela seja divulgada para todo mundo, nem todos vão se aproveitar dela da maneira que tem que ser aproveitada, né? A palavra vai ser para todo mundo, mas se pelo menos um, né? Claro que a vontade de Deus é que atingisse a todos, inclusive a nossa vontade, quando nós vamos fazer algum trabalho evangelístico, quando a gente vai falar a palavra para alguém, para um grupo de pessoas, a nossa vontade é que todo mundo escute, todo mundo consiga entender a mensagem e, mais do que entender, consiga viver aquela palavra. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. 40. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon. E ali os matou. Então, assim, é interessante que a autoridade, porque o rei estava ali, mas foi Elias que falou, lançai mão dos profetas de Baal. Elias, o cara que chegou ali, sendo perguntado para ele se ele era o perturbador de Israel. O cara que estava praticamente jurado de morte, né? Apesar de Acabe
precisar dele, saber que precisava dele, ainda assim, olha a condição que ele chega para onde Deus coloca ele. Ele dá ordem para que os profetas de Baal sejam mortos. 41. Então, disse Elias a Acabe. E assim, é muito legal porque lá na frente, quando a gente vê que o Eliseu ele vai receber dupla honra, a gente percebe Deus honrando, né? É um dos capítulos onde a gente percebe Deus honrando Elias de maneira muito clara, né? Desde o início lá do 19 até o decorrer aqui, a gente vê Deus honrando Elias justamente pelo fato dele ter obedecido, dele ter seguido. Deixa eu olhar para trás. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Então, além do fogo, que era algo que foi o próprio desafio, porque não era comum, né? O fogo descer do céu através de uma ordem, né? A gente teve isso, claro, na época ali de Moisés, o povo no Egito, que o fogo ali descia e ficava com eles durante a noite, né? Até para evitar que houvesse o frio ali, matasse eles, e por conta até mesmo da iluminação. Mas essas pessoas não viveram naquele tempo. Então elas conheciam, mas conheciam de ouvir. Mas se conhecer de ouvir não deu certo. Então eles precisavam ver, né, isso acontecer. Então, além do fogo, ainda veio aquilo que realmente era o motivo, né, que ele teria voltado para fazer a chuva voltar a descer. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Então, assim, por mais que Elias ele tivesse realmente a confiança em Deus, ele era provado o tempo inteiro para que essa confiança ela se mostrasse, para que ele mostrasse realmente para Deus essa confiança plena, né? E a prova disso é que nós vamos ver que no próximo capítulo tudo que aconteceu praticamente, se for uma pessoa for olhar com os olhos humanos mesmo, é como se tudo que tivesse acontecido não tivesse servido para nada, porque logo no capítulo 19, a gente começa com a própria Jezabel ouvindo e já dizendo que vai mandar matar ele. Então, realmente, ele é provado o tempo inteiro. E se ele fez tudo conforme a vontade de Deus, poderia muito bem, né? A chuva já ter caído. Pronto, terminou o sacrifício, vai lá, a chuva cai, pronto, acabou. E, querendo ou não, aqui também a gente já entende que Deus também queria provar não só a Elias, mas provar também o próprio servo, né, que estava ali com ele. Eu realmente fiquei na dúvida, mas ao mesmo tempo se esse servo que já estava com ele já era o próprio Eliseu, porque tem um capítulo lá à frente que começa a falar sobre Eliseu e fala um pouco da história onde ele estava. Só que, ao meu ver, aqui já era o próprio Eliseu. Então, aqui
já era o próprio Deus preparando, começando a preparar o Eliseu, provando aqui Eliseu, começando a provar a fé dele e mostrando como Deus trabalhava, mostrando que as coisas seriam possíveis, mas que não seriam fáceis, né? Desculpa. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. É essa representação aqui, né, da mão de um homem, eu acho que é o próprio Deus mesmo mostrando. Ele estava ali se fazendo presente, que ele estava ali para cumprir a palavra dele e voltar a ter chuva naquela terra. Pode falar aí, dona Lília. Vai mostrar alguma coisa? Tá mudo, dona Lília. Difícil, hein? Dá para ver aí o mapa de Israel? Sim. Pronto. Só para a gente ter uma noção, quando vocês vêm aqui, o Monte Carmelo está por aqui, é uma cadeia de montanhas aqui, assim, ó. E quando ele fala que está vindo do mar, é do Mediterrâneo. Há quem diga que, lembra na novela? A novela mostra que ele está num deserto, né? Se vocês lembrarem. Mas não procede, pessoal, não é muito bem em deserto lá, não, pelo contrário. Era uma região de um solo fértil, era bem arborizado. Inclusive, o nome Carmelo, ele, no final das contas, quer dizer jardim de Deus ou vinha de Deus. E era muito comum lá a cultura da vinha. Enfim, por que Acabe, ele vai sair daqui de Samaria, da capital, e ele vai ficar aqui na região de Jezreel? Isso aqui tudo é o Vale de Jezreel, ó. Aqui é o vale. Se vocês observarem, tem um rio passando aqui, ó. Tem um rio passando aqui. Então, para eles, era muito melhor eles estarem aqui do que permanecerem em Samaria. Samaria aqui, ó, pessoal, se vocês olharem, não tem rio nenhum. Então, a falta de chuva estava castigando muito mais Samaria do que castigando essa região daqui. Porque, de qualquer sorte, por mais que não tivesse chuva, o mar Mediterrâneo não secou, convenhamos? O mar não secou. Então, vinha esse rio era alimentado, potencialmente alimentado pelo mar, tá certo? E ele vem irrigando toda essa região. Então, Jezreel era uma localização bem mais interessante, favorável para o rei estar nesse momento, né? Eles estavam sofrendo menos nessa região, mas acredito que esse rio não tivesse com a abundância dele também. Mas, enfim, tinha aqui alguma água, tanto que aparecem 12 cântaros de água para serem jogados sobre o holocausto de Elias. Então, ele está aqui nessa região. Então, é um monte, ao mesmo tempo a gente tem um vale, e ele está aqui nessa região. Queria mostrar isso aí para a gente ilustrar, né? Porque ele chega e fala aqui, perto do mar. Que mar é esse? Porque lá na novela tinha um deserto, né? Não era bem um deserto, não. A gente vai ver aqui que não era bem assim. Deixa eu ver. E aqui dá para a gente ter uma noção. Monte Carmelo é isso aí, ó. O vale é a região mais profunda dessa região, né? Geograficamente falando. O monte são as partes altas, e está aqui o Monte Carmelo.
não é apenas esse monte, tá, pessoal? Mas seria toda essa cadeia, que vocês vão ver aqui um monte, cá para frente mais outro, lá no fundo mais outro, mais outro. Então, é uma cadeia de montes, não se sabe bem exatamente qual seria o local, mas dá para a gente ter uma noção que não era bem um deserto, certo? Não era bem um deserto. Pode continuar aí. Agora, Sim, diga. agora mesmo com sendo mais favorável, porque tinha lá os vales, vale lembrar que os animais que eram os responsáveis por conduzir, por levar, né, por fazer toda essa parte de transporte, já estavam numa situação crítica ao ponto de Acabe pedir para Obadias sair pela terra para procurar para ele comer. Então, talvez mesmo que tivesse próximo, eles não tivessem já transportes assim, meios de transporte Não, não, viáveis, né? não seria bem isso não, velho. Não seria bem isso não, Paloma. Na verdade, existe uma distância considerável. Ó, Jezreel está aqui, Samaria está aqui. Existe uma distância considerável para você pegar toda aquela leva de animais e conduzir para Jezreel, né? Era uma coisa meio impraticável, a não ser que ele mudasse a capital, construísse aqui um palácio, celeiros, etc. Mas, vemos e convenhamos, não é um bom momento para a construção, Sim. com falta d'água, né? O país provavelmente passando por falta de alimento. Não é um bom momento para a gente estar empreendendo. O negócio aqui é apertar o cinto, segurar as contas, né? E esperar as coisas melhorarem. É o que eles estavam tentando esperar. Ou tentando esperar, não, estava esperando, tinha outra alternativa. Não, tô falando que a senhora disse que eles poderiam, que era uma terra que eles preferiam ficar lá, né? Que Mas eles era o poderiam. palácio de Jezreel, não era onde estava toda a população Ah, sim, de sim, sim. Israel. Aqui era um palácio, estava lá só Acabe, a mulher dele, algum exércitozinho, uma pequena comitiva, mas Privilegiado. não estava a galera lá não, a galera estava se lascando aqui, ó. Aqui sim, Ah, sim, Samaria, ó, desertão, o bicho está pegando aqui, entendeu? sim. Aqui a coisa está acontecendo, entendeu? Siquém, essa região aqui, Dotã, não, o pessoal aqui estava padecendo. Aí o rei, que é tirado, né, metido a gás com água, se pica, pega lá a esposinha dele e vai para um lugar melhorzinho, onde era uma região, como é que se diz? Fértil, mais irrigada, e, portanto, teria ali mais alimento. Mas então ele está procurando aqui alimento nessa região para o animal para levar lá para Samaria. 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. Jezreel. Jezreel. 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Pessoal, olha que forte, cara. Ele estava aqui no Monte Carmelo. Estava no Monte Carmelo. Ele estava a pé. A galera estava toda aqui. Ele chega, fala com Acabe, Acabe, vai, volte, sobe para o palácio, coma, beba, fique em paz. Acabe vai, pega o carro. E no caminho, enquanto ele está lá no caminho, Elias recebe o entendimento de que vai chover e vai lá correndo para avisar a Acabe. Gente, o carro devia estar sendo puxado por tartaruga e Acabe, ou Elias, devia ser um cara de porte atlético, né? Acabe, ou melhor, Elias era o cara, porque ele conseguiu chegar na frente. Jezreel, olha para cá, Monte Carmelo está aqui, Jezreel está aqui, tem alguns quilômetros, viu, pessoal? Tem alguns quilômetros. Ele estava sem carro, sem uma montaria, só pelo poder de Deus mesmo, né? Abre o áudio, Paloma.
Eu estou dizendo, mas aqui que está dizendo que ele só chegou até a entrada. Então, vamos dizer que era onde ele estava era bem mais embaixo. Ele só chegou até a entrada. Se ligue, ele chegou adiante de Acabe. Ele chegou primeiro, ele não chegou junto com Oh, meu Acabe. Deus. Não dá para Adiante, o justificar cara isso. é violento, velho. Não dá para justificar isso, não. Não É dá, o não. poder de Deus. Poder de Deus. É, somente, só isso mesmo. É isso. Só isso não, né? É isso. Isso. É isso. É, o Deus da nossa força. Alguém tem algum comentário, pessoal, acrescentar, falar? Diga aí. Pode falar aí, Cristiane. Quando ele fala para Acabe aqui no 41, ele falou assim, sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Aí depois ele vai, sobe, e vai botar seu joelho em terra, vai orar, e ainda pede o servo para ir lá ver se realmente como é que está o tempo, né? Quando ele falou com Acabe, ele ainda nem tinha orado ainda a Deus para que viesse a chuva, né? Mas ele já profetizou, vai lá. E na certeza dele, ele foi lá e orou, mas ele sabia que Deus ia fazer o que ele ia pedir, que era vir a chuva, que passou o deserto. E outra coisa que eu ia comentar, talvez na novela ali mostrou aquele monte lá meio parecendo um deserto, talvez por muitos anos sem chuva, ficou seco, e eles queriam mostrar um tempo seco, né? Talvez tenha sido isso. Pode ser. Mas, velho, é uma sequidão muito grande, no bate com os fatos. Essa é a cena aí da novela, né? O fogo caindo. E a sequidão, você vai olhar para tudo que é canto, é um deserto, né? Para mim é uma imagem realmente aqui montada. Ok. Mais algum comentário aí, pessoal? Então, Paloma, indica aí alguém para fazer a oração. Cris. Cristiane. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, obrigada por esse momento, por essa direção, pelo ensinamento, pela tua misericórdia, meu Pai. Cada um de nós aqui, meu Deus, tem um entendimento, porque o Senhor mostra para cada um de nós aqui aquilo que o Senhor quer revelar. O Senhor não mostra a mesma coisa para todos nós. O Senhor vai revelando cada uma o seu conhecimento, o grau de instrução, de nível, nível espiritual, nível de conhecimento, de comunhão com o Senhor. E o Senhor vai falando, o Senhor vai revelando. Então, meu Deus, só gratidão a Ti, porque a cada um de nós, eu tenho certeza que até aquelas que não falaram nada, o Senhor deu um entendimento, meu Pai. E eu peço que o Senhor tire a timidez de quem não falou, meu Pai. Porque às vezes a gente está falando uma coisa e o Senhor dá uma outra visão e a pessoa nem tem coragem de expor aquilo que o Senhor mostrou. E é tão importante aquilo que o Senhor mostrou para ela, que às vezes é o que está faltando para a gente. Então, que o Senhor possa abençoar cada uma de nós, cada componente desse grupo, meu Pai, sacrifício. Que o Senhor venha colocar, meu Deus, intrepidez, venha tirar a timidez, meu Pai. Venha nos ensinar a falar aquilo que o Senhor nos mostra. Às vezes a gente não consegue nem expressar exatamente o que o Senhor está falando, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo vai ao coração de cada uma. Assim como o Seu Espírito Santo vem ao nosso coração, revelando o que o Senhor está falando para a nossa irmã na fé, meu Pai. Então, que o Senhor venha abençoar cada vez mais. Venha dar um entendimento, venha dar força, venha nos levantar, venha nos santificar. Venha fazer, meu Deus, com que a gente venha ter o entendimento de nos aproximarmos mais do Senhor. E dá em nós, meu Deus, esse espírito de intrepidez, como o Senhor deu a Elias, meu Deus. Ele foi lá e falou, vai chover. Se prepara que vai chover. E depois ele foi lá e orou. Então, coloca essa fé na gente também, meu Pai. Coloca essa visão do que o que a gente falar vai acontecer, que o que a gente determinar vai acontecer. Se a gente determinar vai haver cura, vai acontecer a cura. Coloca essa fé na gente, meu Pai, porque o Senhor nos deu esse poder quando nos deu o Espírito Santo. Então, meu Pai, nos abençoa,
Abençoa essa noite, abençoa quem não pôde estar aqui, abençoa quem já teve que sair. Que o Senhor coloca tudo nós colocamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. E nós te agradecemos, porque tudo é para glorificar o teu nome, Senhor. Tudo é para te honrar. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Deixa eu parar aqui. Esquece. Cancela.